Oi, gente, bem-vindos ao Cozinha de Produto, edição Natal. Estamos todas temáticas aqui e a gente vai confeitar panetone, porque a gente ainda não está no nível de fazer um panetone. Mas antes da gente começar, eu quero apresentar a Duda. Ela é coordenadora de RH na ClickSign e ela vai tirar dúvidas para a gente relacionadas ao uso de IA em processos seletivos. Então, a gente pegou algumas perguntas que vocês fizeram lá no Insta. E quem não conhece, pode seguir, por favor, lá no Mentorando Produteiros e a gente continuar a conversa. Então, muito obrigada! Obrigada pelo convite. Bem feliz de estar aqui, falar de um tema meio polêmico aí, né? Porque processo seletivo, inteligência artificial, é um tema que a gente tem ouvido bastante. Eu trabalho com RH já há 15 anos. Muito tempo. Muito tempo. E já passei por muitos cenários diferentes, assim, em processo seletivo, então, desde processos bem burocráticos, indústria, agora com a tecnologia, com a chegada da inteligência artificial, então, acho que vai ser um papo bem legal aqui pra gente conversar. Estou animada. Então, enquanto a gente vai aqui cortando, fazendo, já vou lançar a primeira pergunta. Tá. Onde que as empresas estão utilizando IA em processo seletivo? Onde a gente mais tem visto, né? Tá, vou fazendo aqui, tá? Eu acho que a gente tem que desmistificar, assim, porque quando a gente fala de IA e processo seletivo, a gente já pensa que, meu Deus, vai ter um robô lá me entrevistando e não vai ter ninguém humano, eu não vou ser avaliado por um humano, né? Eu acho que não é esse o ponto, pelo menos a gente não tá nesse ponto ainda, mas o que eu tenho visto muito, assim, até uso dentro do meu contexto, na ClickSign, muito em etapas de triagem, onde a gente, como RH, a gente corre contra o tempo, assim, né? A gente quer entregar a melhor qualidade para o gestor, os melhores candidatos, mas tudo isso dentro de um bom prazo, né? Porque o gestor sempre está ali correndo para poder contratar, para poder chegar uma pessoa logo. Então, acho que a inteligência artificial hoje ela vem muito para ajudar nessa etapa que é tão manual e burocrática, assim. Hoje, por exemplo, na ClickSign a gente recebe cerca de 2-3 mil candidaturas. Caraca. É muita coisa. E a gente hoje já usa um ATS de recrutamento e seleção que ele tem a inteligência artificial nele e que nos ajuda a trazer os melhores candidatos mais aderentes ali com a vaga. Então, acho que a gente desmistificar um pouco de que vai ser um robô ali entrevistando, e sim que ele já faz parte do nosso dia a dia, sabe? Seja ali em etapa de triagem, em etapa de scorecard também para avaliar o fit cultural, as experiências da pessoa. Mas só para entender, então, a gente vê, provavelmente muita gente já se inscreveu em vagas e pensou que a IA vai triar o currículo. Essa triagem ela acaba sendo feita por palavras-chave, então vocês vão dentro, por exemplo, da plataforma e colocam as palavras que vocês querem, e a IA ela faz aquele filtro do que seria o currículo mais adequado, coisas assim? Isso, mais ou menos isso, assim, por exemplo, hoje eu utilizo a GUP, né, no meu processo seletivo, e aí quando eu tô abrindo a vaga, eu consigo colocar habilidades, por exemplo, que eu preciso para aquela vaga. Então, uma vaga de back-end, eu preciso que ela tenha o conhecimento numa linguagem específica. X. Aí eu coloco lá todos os conhecimentos, até 10 que a gente consegue cadastrar. E aí a inteligência artificial, ela já puxa de acordo com o perfil ali do candidato, o que ele inscreveu, o que ele colocou lá no currículo dele, na candidatura, e ela faz esse match. Então, por exemplo, a GUP, ela já tem um funil ali que quando eu abro minha página de candidatos, os que estão em primeira posição, ela já mostra assim, se ele é menos baixo, médio ou alto aderente àquela vaga de acordo com o que eu preenchi ali de habilidade, sabe? Então é mais nesse sentido assim que ajuda, não que tipo assim, tem uma pessoa com um match ali com aderência média ou baixa, não quer dizer que eu não vou olhar para aquele perfil. Mas, naturalmente, os mais aderentes, eles sempre aparecem lá em primeiro pra mim, sabe? E tu acha que tem diferença, tipo, a pessoa se cadastrar nas primeiras horas que libera a vaga? Porque eu lembro que tem essa dica, tipo, fica atento, coloca alerta, que nas primeiras horas quem se cadastrar tem mais chances. Tu acha que a IA acaba levando isso em consideração? Ou não? Assim, olhando muito pra ferramenta que eu uso hoje, não. O que acontece
o recrutador, quando ele abre a vaga, ele tem menos perfis ali, né? Por exemplo, no primeiro dia, digamos assim. E aí ele tá sempre olhando. Então, por ter menos perfil, tem mais chance de tu ser visto, né? Entendi. Do que quando tu tem uma vaga que já tá ali com 1.000 inscritos. E aí tem muitos candidatos pra gente avaliar dentro do processo, sabe? Mas não pela inteligência artificial. Mas, tipo, o filtro da IA acaba sendo, no primeiro dia ela faz um filtro com a quantidade de usuários, né, de candidatos. Exato. No segundo dia vai aumentando, então tem chances, muito entre aspas, da pessoa que talvez no primeiro dia era mais adequada, depois de 10 dias cair, né? Tem sim, porque ela vai sempre olhando de acordo com o tanto de pessoas que estão cadastradas e sempre atualizando esse ranking, sabe? Então é bem legal, assim, e nos otimiza muito tempo, assim, moroso de ficar lá olhando perfil por perfil. Só que acho que vale também a gente falar, Cami, que hoje eu vejo muita gente falar, porque a inteligência artificial já me excluiu do processo. E aí eu acho que vale a pessoa entender o que ela tá cadastrando ali na hora, sabe? As habilidades que ela cadastra, se ela completa ou não o perfil, porque isso vai ajudar ela a ficar melhor ranqueada, sabe? E tem uma outra coisa que a galera dá dica, mas eu não sei se é real. Você pegar a descrição da vaga e tentar colocar no seu currículo. Isso funciona? Funciona, e aí, de novo, vai pelas habilidades ali, e ela vai dando um match, porque é uma inteligência de fato ali, ela vai dando match e isso vai pontuando o teu perfil. Então, sim, funciona. Palavra-chave, indicadores, por exemplo, é uma vaga comercial, então falar sobre receita, deixar indicadores ali de receita no teu perfil, escrever a palavra receita, tudo isso vai alimentando o teu perfil, sabe? Interessante. Gente, olha só como tá ficando o bonito não tá, né? Ainda bem que eu trabalho com tecnologia. Muito bom. Eu tava procurando um hobby novo, tá assim. O manual não é nossa... E assim, tu enxerga um futuro? Porque assim, eu já vi empresas que estão criando IAs, onde elas fazem a primeira entrevista com o usuário. Então, já teve casos de amigos que entraram na call e era uma IA fazendo a entrevista. Eu acredito que ela funcione também por palavras-chave, né? Similar ao currículo. Mas tu acha que em algum momento a IA vai substituir todo o processo seletivo? Legal. Ainda para mim é uma dualidade, assim, até onde eu concordo, até onde eu não concordo. Eu acho que ela vai substituir essas etapas iniciais e mais burocráticas, então a etapa ali de triagem, que é o que é bem moroso hoje para o RH, a etapa de avaliação técnica, porque isso tu consegue ensinar e o que tu quer avaliar, né? Então, esses dias, inclusive, um candidato estava participando do processo seletivo comigo e aí ele falou que ele está participando de processos fora do Brasil e que ele participou já de umas 3 ou 4 entrevistas que era uma IA entrevistando, na etapa técnica. Na etapa técnica. Na etapa técnica. Porque aí tu ensina ela o que tu precisa avaliar, porque o técnico é mais fácil ali tu avaliar por palavra-chave, por indicadores, por scorecard e tal. Então, eu acredito que nisso a IA ela vai ser muito utilizada, assim, eu vejo um futuro onde cada vez mais as empresas vão estar utilizando. Por exemplo, hoje meu time técnico, trazendo ali uma vaga de back-end, eles fazem uma etapa técnica que é 1h30 em call com o candidato. Então, imagina o tempo que desprende do candidato e do nosso time também. Então, eu acredito, assim, nesse uso da inteligência artificial, mas eu acho que tem uma etapa que é mais difícil, assim, de tu usar, que é a etapa de fit cultural, assim, de soft skills, para tu avaliar, porque eu sempre falo que no RH a gente contrata ali pelas habilidades técnicas, mas a gente desliga por comportamento, cultura e soft skill, né? Então, acho que isso, para uma inteligência artificial avaliar, é muito difícil. Acho que não se perde o contato humano. Inclusive, eu acho que as empresas estão muito nesse movimento, assim, principalmente empresas de tecnologia, de avaliar não só o técnico, mas o cultural também. Então, acho que ajudaria mais em etapas morosas, etapas mais técnicas, mas ainda assim precisa do contato humano, sabe? Gente, estamos aqui na cobertura. Vai dar certo, entendeu? Vai dar certo. E pra gente ir para a próxima pergunta. Então, a gente falou um pouco do candidato considerar a descrição da vaga para quando ele for estruturar o currículo. Isso. Mas que outras dicas você daria para pessoas que querem participar de processo seletivo,
para, muito entre aspas, vencer a IA, né? Conseguir conquistar a IA. Uhum. Eu acho que se a gente caminhar para esse futuro de IA fazer etapas iniciais ali, triagem, uma etapa de conversa inicial também com o candidato, as pessoas têm que continuar olhando cada vez mais para a comunicação, assim, então como eu melhoro a minha comunicação para que a IA entenda o que eu estou falando. Uhum. O perfil, assim, então, eu sei que às vezes é moroso, principalmente quando a gente está nesse processo, assim, de buscar uma vaga, que tudo dá ansiedade, mas a gente ficar se inscrevendo, arrumando perfil de acordo com a vaga e tudo mais, isso é um ponto chato ali, mas a dica que eu dou é preencher sempre o seu cadastro da forma mais completa possível. Por exemplo, a GUP hoje, ela tem algumas opções ali de carta de apresentação, que tu consegue além do currículo, para tu colocar ali tuas habilidades mais soft skills, e daí às vezes não é obrigatório na vaga, e as pessoas deixam de preencher, e isso é importante ali, sabe? E vocês olham? A gente olha. Tipo, bem uma visão que eu tinha, que isso não, tipo, as pessoas nem olhavam, sabe? Não, a gente olha, até porque hoje a nossa entrevista ela é baseada em técnico e em soft skill, cultura, ali, comportamento. Então, a dica que eu posso dar é para que, mesmo num processo mais moroso ali, façam um preenchimento, às vezes olhem ali a vaga, que foi um pouco do que tu falou lá no começo, olhar o que a vaga tem, o que eu tenho no meu perfil que eu posso colocar ali no meu cadastro, no meu currículo. Acho que tudo isso vai ajudando até a inteligência artificial a ler mais o teu perfil, sabe? E tem alguma IA no mercado que tu tá usando muito? Sim, vou fazer uma publi sem ser paga. Eu tô sendo pago, mas se quiserem. Estamos aí na atividade. A GUP eu uso, né? A nossa ferramenta de recrutamento e seleção. E assim, já sofri muito com ATS, e eu acho que... O que é ATS? ATS é o software de recrutamento e seleção. Tá. Uhum. Eu já sofri bastante, assim, às vezes o layout não nos atende, às vezes atende a necessidade do candidato, não atende a necessidade do RH, e sei que tem alguns feedbacks contra, assim, mas eu sou super a favor da GUP. Eu acho que ela vem se atualizando muito com o mercado. Inclusive, recentemente eles lançaram um módulo ali de inteligência artificial, que hoje o RH programa algumas perguntas, o candidato se candidata ali, e quem faz essas perguntas iniciais é a inteligência artificial pelo WhatsApp. Então, tipo, já vai ali as perguntas, o candidato vai respondendo e no fim gera um score ali da candidatura dele, sabe? Então, assim, para mim a GUP tá deslanchando nisso. Uma coisa legal também que eles lançaram recentemente é um banco de candidatos, então fica todo mundo que já passou pela GUP, se a pessoa autorizar, o perfil dela continua no banco, e aí quando eu abro uma vaga, ela pergunta ali se eu quero ativar a recomendação. Que legal. E aí aparece para mim, então tipo assim, mesmo que a pessoa não tenha se inscrito na minha vaga, ela nem viu minha vaga, mas a inteligência já faz um match com as habilidades e já me indica os perfis, sabe? Isso é muito legal, porque eu acho que dá muito essa sensação, quem se inscreve no processo seletivo, de que você precisa sempre se reinscrever. Exato. E que era, tipo, aquela ideia, não, vai ficar no banco de talentos. Eu acreditava Entramos em contato. Isso nunca ia acontecer. Mas é legal isso da IA poder resgatar. Eu acho que um ponto importante também, eu sei que vão ter muitas discussões, né, no futuro, a gente já tá tendo muito de IA, mas no fim, a IA, ela é tipo, né, os critérios, as regras de negócio são feitas por humanos. São feitas por pessoas. Exato. Acho que isso é importante falar, verdade. Então, como que a empresa tá, né, por exemplo, cadastrando aqueles critérios na IA, como aquilo está sendo treinado. Então, não necessariamente o problema é todo o algoritmo, né, mas as regras de negócios colocadas. E é legal saber isso porque, por exemplo, quando a gente sabe, por exemplo, vocês estão usando a GUP, né? Uhum. Então, se eu for me inscrever para uma vaga da ClickSign, eu posso estudar a ferramenta de recrutamento para entender como eu posso ficar melhor posicionado ali frente à IA. Uhum. E eu acho que é um futuro, né? Eu acho que já é um presente, enfim, que não tem volta. Eu não vejo como as empresas voltando. É claro que sempre vão ter empresas que vão fazer recrutamento, enfim. Uhum. Sei lá, direto pelo LinkedIn. Eu acho que é normal até para vagas que são mais complicadas. Recomendação, eu não sei o que você acha, mas sempre tem um ponto a mais. Então, as pessoas te recomendarem também faz muita diferença. Exato, exatamente. E
Um ponto também que eu utilizo muito hoje é o próprio ChatGPT, assim, eu acho que ele é uma ferramenta muito boa. Até começo desse ano, ali um pouquinho antes de eu entrar na ClickSign, eu sempre usei ele, mas num formato ali gratuito, e depois eu peguei a mensalidade ali, porque eu vejo muito valor na ferramenta, sabe? O tempo que a gente perdia, assim, para fazer uma entrevista, depois construir todo um reporte para liderança, porque a gente dá o reporte para liderança. Hoje eu já consigo, por exemplo, ativo o Gemini a hora que eu vou fazer uma entrevista, falo para a pessoa, inclusive, que eu vou ativar para depois pegar ali a transcrição, e aí eu finalizo a entrevista, eu já jogo no chat GPT, eu já peço para ele me elencar os principais pontos e eu já levo para a liderança. Então, isso me leva 5 minutos, o que eu levava às vezes meia hora para fazer um reporte de um candidato, sabe? Mesma coisa para escrever vaga. Então, hoje a gente escreve ali um job, antes levava muito tempo, né, ali cerca de 1 hora, às vezes a liderança ficava para nos mandar um job description. Hoje a gente fala o que a gente precisa, pede para o chat criar de acordo com o modelo que a gente usa, e ele já me dá toda a descrição ali da vaga, sabe? Então, acho que são nessas coisas assim que o RH não pode deixar de utilizar, porque tira o nosso tempo moroso, operacional, para nos dar mais tempo de qualidade, de estratégia de fato, sabe? Não, muito bom, muito bom. Gente, estamos encaminhando para o final. A gente vai mostrar aqui a obra-prima. Bonito, assim não ficou, mas... Dá para ver, era para ser um rosto. Gostoso. Era para ser, tipo, 2 olhos, mas... Nossa Senhora. Dá pra ver, gente, o espírito natalino aqui? O meu tem confetinhos, o chocolate, dentro ele tá recheado. Façam, gente, vale a... Eita, caiu o olho. Mas é sobre. Amiga, eu quero te agradecer por ter topado falar sobre IA. Se vocês tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para continuar essa conversa ou nos comentários. Procurem a Duda no LinkedIn, a gente vai deixar o contato certinho. E se inscrevam nas vagas. Eu sei que quem está há muito tempo se inscrevendo pode se cansar, realmente é um período que a gente fica, eu acho que ansioso. Mas usem a IA a seu favor, tanto para escrever o seu currículo, quanto para identificar melhor a empresa, como ela faz o recrutamento, e também invistam bastante em networking, conhecer pessoas, também possam fazer essa ponte de recomendação. Eu só ia pegar um último gancho, Cami, que eu acho que é importante a gente falar de candidatar, alimentar nosso perfil, botar palavras-chave, mas a gente não perder esse networking que tu falou, esse contato. Hoje, para mim, ainda assim, é muito efetivo a pessoa me chamar no LinkedIn, falar do interesse dela sobre uma vaga, assim, isso realmente chama a atenção do recrutador. Claro que às vezes a gente não consegue responder todo mundo e às vezes não vai fazer sentido para a vaga, mas assim, não deixem de fazer o contato pessoal, mesmo a gente falando aqui de inteligência artificial, porque eu vejo que ela vem para nos ajudar em processos mais manuais, mas a gente não pode perder esse pessoal, assim mesmo, sabe? Esse contato. Então, a dica que se eu puder dar aqui além de fazer essa parte, né, de perfil ali, de deixar tudo sempre redondinho, alimentado, sempre que entender uma vaga ali, chama a recrutadora, chama a liderança ali da vaga também, porque isso faz diferença. Então, gente, fiquem com essas dicas, aproveitem o Natal de vocês. Tentem. E até mais, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.